Fala pessoal, Engenheiro Luiz aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal e hoje nós vamos falar sobre como convencer um cliente a fazer o laudo de sondagem. Basicamente eu vou falar para vocês aqui hoje o que eu faço no dia a dia num projeto estrutural, como que eu abordo, como que eu marco essa reunião aqui no escritório, a metodologia que eu aplico para convencer o cliente a fazer o laudo de sondagem e que para mim funciona, tá? E talvez se você aplicar isso, se você aplicar essa metodologia também vai funcionar para que você convença o cliente a fazer o laudo de sondagem. Vamos lá? Como convencer o cliente a fazer o laudo de sondagem? E por que eu estou falando sobre esse assunto? Tá? O fato é que muitas pessoas me perguntam, Luiz, eu não sei como falar com o cliente, eu não sei o que falar para o cliente para que convença ele a fazer o laudo de sondagem, não sei pedir, tá, para o cliente, conversar com ele. O que eu faço, como que você faz, como que você conversa com ele, o que você mostra, enfim, qual que é o segredo por trás disso. Então hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço, como que funciona para mim. Basicamente é uma conversa que eu tenho com o cliente aqui no escritório, tá? Eu vou trazer para vocês as formas de abordagem, o que eu apresento, tá? Porque eu apresento fatos, apresento coisas para fazer com que o cliente aceite a fazer o laudo de sondagem ou não. Então vamos lá. O primeiro ponto, pessoal, referente a isso é o seguinte: antes de você querer convencer alguém de algo, tá? Primeiro você precisa acreditar naquilo que você está falando. Tá? Isso é fato. Por que eu estou falando isso? Basicamente, pessoal, quando você quer convencer alguém de alguma coisa, alguma história, enfim, primeiro você precisa estar convencido de que aquilo é certo, tá? E de que aquilo é verdade. Tá? Se você não se sentir seguro nas palavras, se você não souber o que você está falando, se você não dominar o assunto que você está falando, que você está tentando convencer, não vai rolar. Você não vai fazer com que o cliente faça o laudo de sondagem. Tá? Então, se você se sentir inseguro nas palavras, você não vai conseguir fazer com que ele faça o laudo de sondagem. Então, primeiro ponto é o que você precisa estar ciente, digamos assim, é de que você precisa de um laudo de sondagem, tá? De nada adianta você chegar para o cliente e falar, você precisa de um laudo de sondagem para a sua residência. Não, o fato não é esse. Quem precisa do laudo de sondagem é você, engenheiro civil, que está fazendo o dimensionamento das fundações, é você quem precisa do laudo de sondagem e você precisa colocar isso na cabeça. Você precisa se sentir seguro em falar de que você precisa do laudo de sondagem para dimensionar as fundações, tá? O fato é que a maioria dos engenheiros recém-formados e até mesmo a galera que já está fazendo projeto estrutural há um bom tempo faz projeto estrutural sem sondagem, tá? E aí vem perguntar para mim, pô Luiz, como que eu faço projeto estrutural sem sondagem? Porque não precisa, coloca uma carga admissível ali e dá para fazer a fundação, não vai dar problema, sempre foi feito assim, tem uns engenheiros aí na cidade que nem faz laudo de sondagem e funciona, tá? Então, como que você vai querer convencer alguém de algo que nem você acredita, tá? Então, o primeiro ponto, você precisa estar ciente de que você precisa do laudo de sondagem para dimensionar a fundação, tá? Até recentemente fiz uma consultoria para um engenheiro, veja só, eu fiz uma consultoria de um projeto estrutural para um engenheiro em que a casa era dele, a casa era do engenheiro, tá? E eu perguntei, tá, e o laudo de sondagem? Não precisa laudo. Aí o cara vem me perguntar como que faz para convencer o cliente dele a realizar um laudo de sondagem, sendo que nem na casa dele o cara está fazendo laudo de sondagem. Tá? Não sei se vocês lembram lá na faculdade, tá? Mas para a gente calcular o tamanho da sapata, para a gente verificar quais são os esforços, a gente precisa do NSPT. Tensão admissível lá para encontrar a área, tira a raiz, acha o lado da sapata. E cara, não existe a possibilidade de você fazer um cálculo de uma fórmula específica, dividir lá para encontrar a área,
utilizando a palavra firme. É um solo resistente. Não tem isso. Você precisa de dados. Engenheiro civil trabalha com números. Tá? Ah, Luiz, mas eu coloco aqui uma tensão admissível de 1 kgfm por centímetro quadrado e dá para dimensionar. Beleza. E se for 0,5? E se for menos? Tá? Como que você vai encontrar o valor exato para você saber a dimensão da sapata? Ah, Luiz, mas tem coeficiente de segurança? Não interessa. Tá? Você precisa de valores para você conseguir encontrar outros valores. Não tem como você encontrar a carga de um pilar, 15 toneladas, vou dividir por um solo firme, daí não faz sentido. Tá? Você precisa de dados. Então, a primeira coisa, pessoal, se você é do tipo de engenheiro que você acha que dá para fazer a fundação sem laudo de sondagem, tu não vai conseguir nem a pau convencer o cliente a fazer o laudo. Tá? Se você acreditar que é preciso fazer o laudo, você consegue convencer. Esse é o primeiro ponto. Tá? Você precisa... outro ponto é que você precisa dominar, você precisa entender o que é um laudo de sondagem, como que ele é feito, tá? Quais são os procedimentos de um laudo, como que funciona a execução de um laudo de sondagem. Tá? Pô, Luiz, mas eu não faço laudo de sondagem, eu não tenho uma empresa de laudo de sondagem. Eu realmente preciso saber como que funciona o laudo de sondagem para mim conseguir convencer o cliente. Veja só, você não precisa ser um armador, você não precisa ser um pedreiro para fazer um projeto estrutural. Tá? Só que você tem que entender como que funcionam as coisas, você precisa entender como que é executado. Tá? Por quê? Porque senão você não vai saber fazer um projeto estrutural. Agora, com laudo de sondagem é da mesma forma. Se o cliente te pedir, Luiz, por que eu preciso de um laudo de sondagem? Aí tu vai dizer para ele, é porque eu preciso saber a resistência do solo. Aí o cliente responde, o solo é firme. Pronto, ele acabou com a conversa, porque você não explicou para ele o que é um laudo de sondagem. Tá? Então, é muito importante que você saiba os procedimentos, que você saiba as etapas de um laudo de sondagem, explica para o cliente, dá uma aula para o cliente, coloca um tripé lá. Claro, não vai utilizar termos técnicos, porque ele não vai conseguir entender. Tá? Coloca um tripé lá, aí tem uma estaquinha lá, que daí o pessoal levanta um peso de 65 quilos a uma certa distância, aí eles vão soltando esse peso nessa estaquinha, vão anotando o NSPT, vão anotando o número de golpes que está tendo em cima dessa estaquinha. Aí, com essa quantidade de número de golpes, eu consigo saber a resistência do solo, se é de 1,5, se é de 2, se é de 3, e com esse número eu consigo saber o tamanho da sapata da sua casa. Explica dessa forma. Tá? E para isso você precisa dominar esse assunto. Tá? Para isso você precisa saber explicar como que funciona o procedimento de um laudo de sondagem. Tá? Porque o cliente ele não tem obrigação, ele nem precisa saber, tá? Mas você precisa saber para que você consiga convencer o cliente de que precisa ser feito um laudo de sondagem. E aí não tem como o cliente te dizer que o solo é firme, tá? Que o solo é resistente, porque você explicou para ele que você não quer saber se o solo é resistente ou não. Você quer saber o número de golpes que foi dado na estaquinha lá no solo. É isso que você quer saber. Você não quer saber se o solo é resistente ou não. Tá? Então, se você colocar essas palavras, se você colocar isso em jogo numa conversa, numa reunião, o cliente não vai conseguir te ganhar, digamos assim, nessa conversa. Tá? Porque você está dizendo que você precisa do número de NSPT, para você saber o tamanho da sapata, ou se vai ser uma estaca, enfim. Tá? Uma outra situação, pessoal, mostra para ele. Tá? Mostra para ele que se eu tiver água no solo, a 1 metro, a 2 metros, explica que não dá para fazer sapata, que se tiver água, mostra um laudo de sondagem. Tá? Pega um laudo de sondagem, imprime, explica para ele, aqui nessa linha aqui é porque deu tantos golpes, aqui é o nível da água. Tá? Explica para o cliente como que funciona um laudo de sondagem. E se vocês não sabem como que funciona um laudo de sondagem, pessoal, vou deixar um link aqui embaixo desse vídeo, tá? Onde eu explico como que funciona um laudo SPT,
Enfim, da mesma forma que vocês vão explicar para o cliente, eu expliquei nesse vídeo de uma forma mais técnica, tá? Mas vocês vão aprender como que faz um laudo SPT, como que funciona cada etapa do laudo, como que funciona o tripé, enfim, essa estaquinha aqui não é uma estaquinha, tá? Vocês vão conseguir entender como que funciona o laudo de sondagem para que vocês possam explicar isso para o cliente, para que vocês possam convencer o cliente a fazer esse tipo de laudo, beleza? Vocês precisam entender que se o cliente de vocês é uma família, uma obra residencial ou até mesmo um investidor, vou fazer um edifício, vou fazer um prédio em 4 pavimentos, tá? O que eles querem é o quê? A família, eles querem uma casa para morar. Tá? Eles não estão procurando projeto arquitetônico, não estão procurando projeto estrutural, não estão procurando projeto hidrossanitário. Se o teu cliente é uma família, uma residência, você tem que colocar na cabeça que você não está fazendo um projeto estrutural. Você está criando uma solução para que eles morem. Tá? É uma residência que eles vão morar lá. Pensando dessa forma, vocês têm que entender que existem duas situações aqui que vão doer, digamos assim, no teu cliente. Que é o quê? Uma é a parte de segurança e outra é em relação à economia. Tá? Isso aqui dói um pouco mais do que a segurança. Porque a segurança pode ou não acontecer. Dinheiro no bolso é diferente. Dinheiro no bolso dói. Tá? E aqui agora eu vou ensinar para vocês como que eu faço referente à reunião, referente ao contrato também, referente a esses projetos complementares ou arquitetônico. Tá? No contrato do projeto eu já deixo especificado lá que para mim fazer o projeto estrutural eu preciso do projeto arquitetônico, tá? E de documentos, que são os laudos de sondagem, memoriais, enfim. Mas eu especifico já no contrato para mim fazer o projeto estrutural, que eu preciso do laudo de sondagem. Tá? E às vezes até na hora da assinatura, na hora da negociação, o cliente fala que eu não arrebente também o fechamento desse contrato. Eu falo, referente ao laudo de sondagem, nós vamos estudar para ver se vai ser necessário ou não, como que vai ficar. O ideal é que nós faça a estrutura antes para a gente verificar as cargas e tudo bem. Tá? Em muitas conversas o cliente já fala, o solo é firme. Aí eu já percebo que eu vou ter um pouco mais de trabalho referente a esse convencimento do cliente para que ele faça o laudo de sondagem. Tá? Mas muitas vezes o cliente fala, vamos fazer o laudo de sondagem, eu sei que é importante, o meu vizinho lá, eu lembro que ele fez o laudo de sondagem e ele economizou na obra, então já vamos fazer o laudo de sondagem. E beleza, tá? Mas essa é a menor das opções que você vai ter. Tá? E aqui a gente está falando do pior caso, é o cliente que vai chegar para ti e vai dizer, não precisa do laudo de sondagem porque o solo é firme. E aí é o que eu faço? O que nós precisamos fazer? Primeiro passo, eu já deixei em contrato de que para mim fazer o projeto estrutural eu preciso do laudo de sondagem. Mesmo assim o cliente falou, não precisa, o solo é firme. Eu falo, beleza, eu vou fazer o projeto estrutural aqui, e daí a gente verifica, enfim, vamos conversando, tá? Faço o projeto estrutural, lanço toda a estrutura, pilar, viga, enfim. A partir disso, eu consigo já prever as fundações, tá? A partir da planta de cargas. Porém, eu preciso do quê? Do númerozinho lá de golpes, para mim verificar a tensão admissível do solo, verificar nível de água, tá? Eu preciso disso. É impossível fazer o dimensionamento de uma fundação sem ter um laudo de sondagem, sem ter dados do solo. Tá? Isso já colocamos na cabeça que nós, engenheiros civis, nós precisamos do laudo de sondagem para fazer o dimensionamento da fundação. Beleza. Agora é o momento que eu ligo para o cliente e falo, vamos fazer uma reunião, a gente discutir a estrutura, tá? Discutir o posicionamento dos pilares, enfim. Chamo o cliente para o escritório e apresento o projeto estrutural. E nessa reunião, eu sempre vou seguir as duas linhas de raciocínio, tá? Que eu comentei antes. Uma é em relação à segurança e outra em relação à economia. Tá? Dependendo do caso, eu apresento o projeto estrutural antes. Tá? Geralmente, eu apresento sempre o projeto estrutural antes, mostro os pilares, mostro as vigas, as deformações. Quando a gente mostra deformação, o cliente
ele se assusta um pouco, tá? Mas enfim, mostra as deformações e eu já apresento logo de cara também a planta de cargas, tá? Realmente a planta de cargas lá de dentro do software, apresento para ele, explico o que é a planta de cargas, da mesma forma que eu fiz para explicar o laudo de sondagem que eu falei antes, explico a planta de cargas. Ó, esse nosso pilar 5 aqui, que é o pilar que está perto da sala, a gente está com 15 toneladas nesse pilar, tá? Mas é um pilar com uma carga bem baixa, tá? Levando em consideração aqui que a gente está com uma residência, com uma laje, a gente está aí com um pilar de 15 toneladas, mas é bem baixa essa carga, tá? Agora, vamos pensar o seguinte, um Fiat Uno, Uno Mille 1.0, tá? Ele tem 1 tonelada. Vamos levar em consideração isso, tá? E se você falar isso para o cliente, para ele ele vai conseguir imaginar o carro dele lá que tem 1 tonelada, tá? Agora, um pilar com 15 toneladas é um pilar com cargas baixas. Agora imagina um pilar de 15 por 30 com 15 Fiat Uno um em cima do outro, lá na terra, lá no teu solo firme. Imagina o que vai acontecer. Se você pegar uma caneta e você ir lá no solo e apertar o pouquinho que for, esse teu pilar vai descer, tá? E comece a colocar isso na conversa, comece a fazer essas comparações, tá? Pô, imagina 15 Fiat Uno em cima de um pilar de 15 por 30, tá? Ele vai conseguir imaginar que, por mais que 15 toneladas para a engenharia é pouco, mas para o cliente, na residência dele, levando em consideração a imaginação que ele teve em relação ao carro, ou quiser fazer uma analogia com outra carga, tá? Mas para ele aquilo vai ser muito. E realmente é muito. Tá? Se a gente avaliar, é carga. 15 toneladas é muita carga. Agora eu me contradizo do que eu falei antes. Mas tudo bem. Pilar é um pilar com 15 Fiat Uno em cima. Tá? Agora imagine esse pilar furando a terra. Tá? Se eu não tenho fundação. E aí você você começa a explicar o funcionamento de um laudo de sondagem. Aí você explica, para que a gente tenha mais segurança, tá? Referente a esse teu pilar, referente às fundações de todos os pilares, o ideal é a gente fazer um laudo de sondagem, igual eu comentei contigo lá no início, quando a gente assinou o contrato. O ideal é que a gente faça o laudo de sondagem, porque aí eu consigo ter aquele número, explico o laudo de sondagem, explico o tripé, a estaquinha, o peso que vai cair. Eu explico tudo sobre laudo de sondagem. Tá? Por quê? Eu começo como é que eu posso dizer assim? Aos poucos ele vai pegando a ideia de que é importante, de que vai ser mais seguro para ele fazer o laudo de sondagem. Tá? Só que aí, beleza. Ainda não consegui convencer o cliente. Meu Deus, Luiz, o que eu faço? Eu falei tudo isso para ele e mesmo assim ele falou que o solo é firme, que o vizinho dele fez uma fundação lá e não precisou do laudo de sondagem, ou que o engenheiro lá da outra esquina ele faz fundação sem laudo de sondagem, é mais barato, então eu não vou cancelar contrato. Enfim, aí a gente vai começar a trabalhar não só referente à segurança, mas também referente à economia. Tá? E agora é hora de você pegar um papel, uma caneta, pegar esse pilar de 15 toneladas e dimensionar uma sapata na frente do cliente com uma tensão admissível de 1 kg a força, com uma tensão admissível de 2 kg a força, 3 kg a força e mostrar para ele a diferença que dá de mudar um simples número numa fórmula, um simples número num dimensionamento, o resultado final que vai dar referente à economia, o dinheiro que ele pode economizar fazendo o laudo de sondagem. Aplique os valores por furo, aplique o valor referente aos materiais que vão ser gastos, ao tempo que vai ser gasto, enfim, coloque as situações econômicas de você fazer um laudo de sondagem ou não. Tá? Por quê? Aí você já não vai mais estar trabalhando nessa linha de raciocínio, nessa conversa, apenas sobre a segurança. Você vai falar sobre a segurança, tá? Porque é muito fácil você chegar para ele e falar: é mais seguro você fazer o laudo de sondagem porque a gente vai saber a resistência do solo e que a gente vai conseguir dimensionar a fundação e vai ser mais seguro.
Não vai rolar, às vezes funciona, tá? Agora, se você chegar para ele, ó, se a gente fizer um laudo de sondagem nesse teu pilar de 15 toneladas, tá? Enfim, o cliente ele te contratou para fazer cálculo, tá? Ele te imagina um engenheiro lá com uma calculadora, o papel e fazendo cálculo. Então mostre isso para ele. 15 toneladas uma sapata vai dar de 1 por 1, enfim, 15 toneladas com uma tensão admissível de 1 kgf por centímetro quadrado vai dar uma sapata de 1 por 1. Esse mesmo pilar com uma... Enfim, mostre para ele. Tá? Porque aí ele vai começar a perceber que pode compensar fazer o laudo de sondagem. Porém, você precisa deixar claro para o cliente que não significa que se ele fizer o laudo de sondagem, ele vai economizar. Por quê? Acabei de pegar um caso de um projeto estrutural, de uma residência, um pilar de 13 toneladas carga máxima, tá? Casa térrea, em que aos 2 metros de profundidade eu não tinha nem um NSPT referente ao laudo de sondagem. Tá? Aos 3 metros de profundidade deu nível de água. Aos 4 metros de profundidade, a 5 metros, eu dei impenetrável, sem resistência do solo. Tá? É como se eu tivesse um lodo e a rocha, por exemplo, assim, e água. Tá? Aí eu tenho que colocar isso em jogo também. Tá? Por quê? Não significa que o cliente fez o laudo de sondagem, ele vai economizar. Mas você precisa colocar isso em jogo que pode ser que ele faça o laudo de sondagem e que ele gaste mais nas fundações. Porém, ele está se precavendo de um risco futuro. Tá? Ele está se salvando de um risco futuro, de alguma patologia futura. Imagina se, nesse mesmo caso, em que eu não tinha camada resistente para apoiar a fundação, e o cliente vai lá, o pedreiro vai lá e coloca uma sapata 1,5 metro de profundidade. Tá? Daqui 1 ano, 2 anos, eu tenho um recalque. Tá? Eu tenho fissuras. E aí, mas é porque eu não tinha um solo resistente. Então, você precisa deixar claro que o laudo de sondagem ele vai mostrar, pode ser tanto para pior, tanto para melhor referente à fundação. Tá? Mas o laudo de sondagem ele vai te mostrar a melhor opção de fundações. Tá? Então você precisa deixar ele ciente de que pode ser bom fazer o laudo de sondagem, na verdade, como é que eu posso dizer assim? Pode ser bom fazer o laudo de sondagem. Tá? E vai ser bom fazer o laudo de sondagem porque tu vai saber qual que é a fundação que vai ser utilizada na edificação. Tá? Agora, se você não fizer o laudo de sondagem, ou você vai superdimensionar a fundação, ou você vai errar e vai dar um chute totalmente errado, que vai gerar uma patologia, enfim, vai perder o CREA, vai dar o escambau, e isso dói menos para o cliente do que para você. Tá? Então você precisa tirar o seu da reta referente ao laudo de sondagem, referente ao dimensionamento das fundações, e abordar sempre essas duas situações, referente à segurança e referente à economia. Tá? O fato é que você não pode dar garantias para o cliente de que fazer o laudo de sondagem vai diminuir a quantidade de material ou que ele vai gastar menos, porque simplesmente você não sabe o que tem lá embaixo. Você não sabe se tem água, você não sabe se tem matacão, não sabe se tem rocha, não sabe se tem areia, não sabe se tem lodo, não sabe se tem argila. Tá? Recentemente um outro engenheiro me chamou e falou: Luiz, para uma argila vermelha, qual que é a tensão admissível que eu coloco? Cara, uma argila eu vou dizer para vocês aqui qual que é a tensão admissível que vocês colocam. Tá? Para uma argila vermelha siltosa, vocês podem adotar uma tensão de argila vermelha siltosa. É isso aí. Se vocês conseguirem colocar isso aqui na fórmula de dimensionamento referente às fundações, ok, tudo bem. Tá? Mas vocês não vão conseguir fazer isso. Então,
vocês precisam de um laudo de sondagem para fazer a fundação. E é o que eu comentei lá no início. Se vocês não se convencerem de que para fazer o dimensionamento de fundações vocês precisam de um laudo de sondagem, vocês não vão conseguir convencer ninguém de que é preciso. Tá? Primeiro ponto é que vocês têm que estar cientes de que vocês precisam desse dado, desse laudo de sondagem para poder fazer o dimensionamento das fundações. Enfim, pessoal, as duas situações é que vocês precisam estar atento, tá? E verificar o que vai doer mais no cliente. Se é a segurança ou se é referente à economia. Vocês podem falar sobre o custo futuro de fazer um reforço na edificação. Vocês podem falar sobre as trincas que podem acontecer. Vocês podem falar sobre o recalque, uma janela que talvez não vá abrir por conta de um recalque na fundação. Tudo que for envolver a insegurança da edificação, você pode falar nessa reunião. Tá? O ideal é que vocês façam uma reunião apenas para falar sobre isso, apenas para fazer esse tipo de decisão referente ao projeto estrutural. Tá? Agora, em relação ao PILA, ao dinheiro, tá, no bolso, o que dá para falar? Prova, tá? Tem que provar para ele que pode ser econômico fazer o laudo de sondagem, tá? Colocar realmente valores, o cliente ele precisa ver os valores para que ele possa fazer essa conta e diferenciar uma da outra, tá? Mostrar as duas situações, colocar no papel, enfim. Como eu falei antes, tá? Existem muitas pessoas que fazem projeto de fundação sem sondagem, tá? Eu já fiz, me arrependo? Sim, tá? Tô me cagando de medo até hoje por conta disso, tá? Mas eu sei hoje que não tem como ter segurança num chute, tá? Não tem como. E é bonitinho, a gente fala, mas eu não faço projeto estrutural sem sondagem, não sei o quê. Cara, aposto que você já fez, você tá com medo e agora você não faz mais. Isso é o que acontece. Tá? Pessoas não colocam esse medo em nós em relação às patologias, em relação aos riscos futuros de não fazer um laudo de sondagem, tá? Até porque muitas coisas são feitas na construção civil sem projeto, fora da norma e que estão lá intactas, tá? E a gente não consegue entender o porquê disso. Mas o fato é que se você está chutando, você pode chutar exatamente certo, você pode chutar pouco certo, tá? Mas você pode chutar também muito errado. Tá? E na engenharia, o muito errado é uma cagada muito grande. Tá? Vai dar muito ruim se você chutar muito errado. Então, entre chutar e não chutar, eu prefiro não chutar. Beleza? E vocês vão ouvir falar muito de que nunca vi fazer sapato em prédio, nunca vi fazer estaca numa residência térrea. Tá? Vocês vão ouvir falar muito disso. Tá? Aqui na minha região, as casas são tudo sapata, então vou fazer sapata assim também. Enfim, vocês vão ouvir falar muito disso, mas vocês precisam estar cientes de que vocês precisam do laudo de sondagem e não é o cliente que precisa do laudo de sondagem. Beleza? Acho que esse é o primeiro ponto para que você possa convencer alguém, convencer o cliente, seja quem for, a realizar o laudo de sondagem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês apliquem essa metodologia, tá? Para que vocês marquem aqui nos comentários como que vocês atuam, como que vocês fazem, se existe alguma outra forma que vocês avaliam referente a isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não me seguem lá no Instagram, enfim, o link vai estar aqui embaixo para que vocês se inscrevam. O link de convite também do nosso grupo do Telegram, onde eu publico todos os dias lá conteúdos de engenharia também, vai estar aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreva nesse canal. Um grande abraço e até mais.